Nós nos consagramos ao Senhor. Nós nos consagramos aos pés do Pai. Nós colocamos todo o nosso coração um dia na presença do Senhor. O nosso Deus, que é o nosso Criador, Ele quando nos alcançou, Ele, ao nos receber nos teus braços, nos deu uma verdadeira liberdade. E qual é o problema? O problema é que às vezes, nós por conta de coisas que aprendemos ao longo da vida, e eu estou me referindo à vida cristã, nós nos tornamos escravos de alguns rituais, de algumas coisas, que quando a gente para pensar bem a fundo, eles mais nos distanciam de Deus do que nos aproximam do Senhor. Então eu quero que você abra o seu coração, porque nós precisamos entender a importância de vencer a religiosidade. Nós não podemos ser uma igreja de gente religiosa. Eu quero explicar para você algumas coisas que eu acredito que sejam bastante importantes. Nessa noite a gente vai falar sobre como vencer a religiosidade, mas para isso será necessário dar algumas definições inicialmente aqui. As perguntas, elas são diversas nessa área, nesse campo. E a primeira coisa que a gente precisa definir e dar aqui uma definição que eu acredito que seja oportuna e importante para a gente conversar sobre esse tema, que as coisas parecem que se misturam, religião e religiosidade. Quero tentar dar algumas definições aqui para clarear nossa mente. O que é religião? A palavra portuguesa religião vem do latim religare, que significa atar. A aplicação básica dessa palavra é de ligar o homem à deidade. No nosso caso, quando pensamos no cristianismo, a religião cristã, ela nos liga a Deus. Então observe, a religião ela não é ruim, se ela tem Deus como absoluto Senhor de si. Porque há muitos senhores em muitas religiões mundiais. Algumas definições sobre a religião. Na verdade, algumas tentativas. A primeira definição que eu achei interessante, alguém tentando definir a religião, ele disse que a religião é um conjunto de crenças e práticas relacionadas a um nível de conjunto de níveis, geralmente envolvendo rituais e cerimônias. A outra definição, a religião é um sistema cultural que busca compreender o significado da existência humana e a relação do ser humano com o divino ou sagrado. E uma última aqui. A religião é um conjunto de tradições, costumes e ritos compartilhados por uma comunidade de fiéis, que se organizam em torno de uma liderança espiritual ou de uma instituição religiosa. Eu queria arriscar da minha definição de religião. Eu defino religião da seguinte forma. Para nós cristãos, religião é o que nos une a Deus aqui e para a eternidade. O Deus que é criador e sustentador, que em santo amor governa todas as coisas com base na sua graça, ou seja, o seu favor imerecido. Ela aponta ao nosso Salvador Jesus, nos imerge no derramamento do Espírito Santo e nos proporciona vida em comunidade através da igreja onde somos completos. Amém? Religião para mim é isso, é ser igreja. Mas não é ser uma igreja cheia de peso nos ombros. Eu, como alguém que já está há um bom tempo na jornada, eu recebi muitos pesos sobre os meus ombros e num passado não tão distante, eu também coloquei alguns pesos sobre os ombros de algumas pessoas. É lamentável. E eu louvo a Deus porque o Senhor, na sua misericórdia, na sua bondade, Ele vem e fala aos nossos corações, transforma a nossa mentalidade e nós então, quando abrimos o coração, alinhamos o nosso coração com o Senhor, Ele vem e Ele transforma. E o Senhor transforma. Observe, a religião cristã, ela é boa. Ela não é ruim, ela é boa, é o que nos liga a Deus. Observe isso. Mas eu queria chamar a sua atenção a alguns detalhes que eu acredito que sejam bastante interessantes. Primeiro detalhe, nem todas as religiões apontam para o Deus que é o Criador dos céus e da terra.
Você com certeza já encontrou gente que diz assim: o que fala de Deus é bom, e tudo que fala de Deus leva a Deus. Deixa eu te dizer uma coisa, nem tudo que fala de Deus leva a Deus de fato. Você precisa ser, vamos dizer assim, entenda o que eu vou dizer agora, mais esperto. Não é porque as pessoas aí fora estão falando de Deus, falando, que aquilo vai conduzir a Deus. A gente precisa tomar muito cuidado com isso. E por quê? Primeiro porque em todas as religiões, nem todas as religiões veem a palavra de Deus como base de vida, como o cristianismo vê. Segundo, porque nem todas as religiões entendem ser Jesus o Salvador como o cristianismo vê. E em terceiro, porque nem todas as religiões, mesmo as consideradas cristãs, interpretam corretamente as Escrituras, e aí nós temos as seitas, que são chamadas de cristãs. Há muitas seitas espalhadas pelo mundo afora, que eles manejam a palavra de Deus, que eles dizem que seguem as Escrituras. Mas, se você for parar para analisar à luz da palavra de Deus, os detalhes você vai rapidamente descobrir que são religiões que, na verdade, colocam fardos muito pesados sobre os ombros dos homens e que distanciam o coração dos homens a Deus. O que é religião? Eu gostaria de definir religiosidade, da seguinte forma agora. Há uma diferença entre religião e religiosidade. O que é religiosidade? É um conjunto de crenças e práticas que podem ser boas ou ruins. São boas quando fundamentam-se nas Escrituras, como cuidar das viúvas e dos pobres. E ruins quando existem deturpações bíblicas, como, por exemplo, dizer que as mulheres são obrigadas a usar o véu nos dias atuais. Isso é religiosidade, isso é costume. Costume não tem nada a ver com religião. A religião pura, a Bíblia vai dizer para a gente qual é. Daqui a pouquinho nós vamos ler alguns textos para dar uma clareada. Daqui a pouco você vai entender onde a gente quer chegar nessa noite. Eu precisava de dar essas definições para clarear um pouquinho a nossa mente. Existe uma linha muito estreita entre religiosidade e tradicionalismo. Aí é onde mora o grande perigo. Há uma diferença entre religiosidade e tradicionalismo. Tradição é a fé viva dos que já morreram. É o lado bom da história. E o que é o tradicionalismo? É a fé morta das pessoas que estão vivas. Deu para entender a diferença entre tradição e tradicionalismo? Tradição é a fé viva das pessoas que já morreram. Eles acreditavam, eles creram, eles ensinaram, eles basearam a sua fé nas Escrituras e eles passaram para frente. Eu sou fruto disso e você também. Mas e o tradicionalismo? O tradicionalismo tem a ver com ritos, com costumes locais, que muitas vezes não tem absolutamente nada a ver com a palavra de Deus. Eu lembro que eu vivi dentro de um contexto onde, em algumas ocasiões, para você ser bem recebido, você precisava estar necessariamente vestido de paletó e gravata. Eu me lembro como se fosse hoje algumas situações que eu mesmo vivi quando fui pregar em algumas igrejas, e a primeira pergunta que se fazia para mim é: você trouxe o seu paletó e a sua gravata? Essa era uma das primeiras perguntas que me faziam. E como eu já estava acostumado com aquelas tradições humanas, eu dizia: não, eu trouxe o meu paletó e a minha gravata. Se isso é importante para que vocês ouçam a palavra de Deus, eu vou colocar o meu paletó e a minha gravata. A gente também tem que saber se comportar nos meios que nós estamos, é óbvio. Queridos, para dar uma clareada na questão, nós vamos olhar juntos para alguns textos e depois trazer algumas aplicações. O texto que nós vamos ler agora, que é o primeiro texto de Mateus, capítulo 15, verso de 1 a 9, ele vai deixar bem claro para a gente o que é religião, o que é religiosidade, o que é graça e o que não é graça, que às vezes é encontrada no meio do cristianismo, no meio das igrejas cristãs. Esse texto vai ser o texto básico para a pregação dessa noite. Então, abra o seu coração. E o que eu quero dizer, e quero que você já, em nome de Jesus, esteja disposto, é o seguinte:
O Senhor nessa noite quer quebrar cadeias e grilhões. Amém? Eu vou repetir, eu acho que você não entendeu. O Senhor nessa noite quer quebrar cadeias e grilhões. Amém? Deus quer quebrar a nossa religiosidade, porque a religiosidade nos atrapalha na nossa vida com Deus. Observe palavras do Senhor Jesus no capítulo 15 de Mateus, do verso de 1 a 9. O texto vai dizer o seguinte para a gente: então alguns fariseus e mestres da lei, vindos de Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram: por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos? Pois eles não lavam as mãos antes de comer. Respondeu Jesus, preste atenção na resposta do Senhor Jesus agora. E por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? Pois Deus disse: honra o teu pai e a tua mãe, e quem amaldiçoar o teu pai e a tua mãe terá que ser executado. Mas vocês afirmam que se alguém disser ao pai ou à mãe: qualquer ajuda que eu poderia lhe dar, já dediquei a Deus como oferta, não está mais obrigado a sustentar o seu pai dessa forma. Assim, por causa da sua tradição, vocês anulam a palavra de Deus. E aí a palavra de Jesus é muito dura agora. Ele olha para aqueles líderes religiosos e diz: hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Eu acho que o texto por si só ele fala muito para a gente. Ele vai deixar bem claro que a religião verdadeira é aquela que nos liga a Deus, e ele vai deixar bem claro também o que é a religiosidade. A religiosidade são regras humanas, são regras de homens colocadas sobre a vida dos outros, que mais afastam as pessoas do propósito eterno que Deus criou para a vida delas, do que as aproximam de Deus. Você conseguiu entender bem isso nesse momento? Em nome de Jesus? Mas há um outro texto muito interessante, lá no livro de 1 Timóteo, no capítulo 5, eu quero ler com você. 1 Timóteo, capítulo 5, verso de 3 a 8, diz o seguinte: trate adequadamente as viúvas que são realmente necessitadas. Mas, se uma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiramente a colocar a sua religião em prática, cuidando de sua própria família, retribuindo o bem recebido dos seus pais e avós, pois isso agrada a Deus. A viúva realmente necessitada e desamparada põe sua esperança em Deus e persiste dia e noite em oração e súplicas. Mas a que vive para os prazeres, ainda que esteja viva, está morta. Ordene essas coisas para que sejam irrepreensíveis. Se alguém não cuida dos seus parentes, e especialmente dos da sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. E para finalizar, eu quero ler capítulo 1 de Tiago, versículo 26 e 27. Tiago 1, 26 e 27. Diz o seguinte, Tiago: se alguém se considera religioso, mas não refreia a língua, engana-se a si mesmo. Sua religião não tem valor algum. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Amém, gente? Os três textos, eles são muito, muito, muito importantes para a gente falar nessa noite sobre essa questão de como vencer a religiosidade. Pensando na religiosidade no aspecto negativo, como eu posso saber se eu estou sendo um religioso? Já parou para pensar nisso? De verdade, já parou para pensar nisso? Se na sua prática cristã você não está se tornando um religioso? Alguma sugestão aqui nessa noite? Como eu poderia saber
através de algumas perguntas ou através de algumas constatações, que eu estou me tornando um religioso? Alguém pode me ajudar? Levante uma de suas mãos. Larissa. Ok, a Larissa está falando de uma participação, de uma celebração para cumprir uma tabela. Eu estou indo lá para cumprir uma obrigação religiosa. Eu estou indo lá porque deu a hora, porque afinal de contas eu preciso ir, porque é importante. Mas vai simplesmente por ir. Sol, você levanta a mão. As regras, elas são mais importantes do que pessoas. Vamos lá, outro traço de religiosidade. Alguém pode me ajudar, Elson? Julgamentos. Você vai ficar com essa palavra aí bem destacado, porque eu vou voltar nela daqui a pouco, Elson. Vamos lá, que mais? Traços de religiosidade. Vamos lá, gente, eu quero ver vocês. Mas, Ailton. Em resumo da história, quando a igreja se torna um clube social, a gente vai lá porque é gostoso ir. A gente não vai lá para ter comunhão com Deus e de verdade fazer diferença naquela comunidade. A pastora Sueli levantou a mão? Não? Quem mais pode falar algo? Vamos lá, traços. Helenice. Ok? Quando as coisas de Deus deixam de ser novas. Eu tenho 7 questões aqui, eu quero citá-las de forma bastante objetiva, mas 7 formas de você entender se você não está se tornando um religioso. Primeiro, dentro do que o Elson falou, religiosos geralmente são julgadores. Religiosos são julgadores. E sabe o que é pior de tudo? É que o religioso, ele começa a se tornar intragável, inclusive dentro da sua própria casa. Porque o religioso, ele é o correto. Ele é o cara que cumpre fielmente alguns ditames, ou pelo menos da boca para fora ele diz que ele é firme. Quando a gente vai lá para o Evangelho de Mateus, no capítulo 23, ali é conhecido como o capítulo dos ais. A gente não vai ler esse texto agora, mas gente, pensa em um quebrar de paradigmas que Jesus faz com os líderes religiosos daquele momento em que ele vivia. Jesus, por exemplo, ele vai citar, olha, vocês atam um fardo pesado demais na vida das pessoas que vocês mesmos não conseguem suportar. Né? Ele vai falar, vocês são fiéis em pequenos detalhes, em ritualísticos, mas se esquecem de ser fiéis nas demonstrações do amor. Observe, é uma linha muito estreita. A gente está aqui na igreja vivendo o melhor de Deus, nós estamos aprendendo coisas de Deus, mas se a gente não tomar cuidado, a gente se torna religioso. Nós começamos a querer medir a vida dos outros com base naquilo que é a nossa experiência. E deixa eu te falar uma coisa, o seu irmão não está, quem sabe, no mesmo nível que você está, no mesmo patamar. Então tome cuidado para não julgar as ações dele. E aí eu vou dizer as ações em todos os aspectos. Quem sabe a pessoa faz do jeito que faz porque ela ainda não aprendeu a respeito da leveza que Jesus Cristo quer proporcionar para a vida dela. Sabe, gente, quando algumas pessoas se tornam membros aqui da nossa igreja, na classe 2, lá pelo menos a gente procura deixar claro muitas coisas. E uma das coisas que a gente o tempo todo ali fala, nós não queremos ser uma igreja de religiosos. Nós queremos que o evangelho seja simples. Nós queremos que as práticas, mesmo as práticas ministeriais, na vida da Betel, sejam leves, sejam suaves. Sabe por quê? Porque se a gente começa a colocar fardo um na vida do outro aqui, vai se tornar uma coisa ruim de se viver. Vai se tornar uma coisa pesada sobre os nossos ombros. Então a primeira questão aqui nessa noite, para descobrirmos se nós estamos sendo alcançados pela religiosidade, é que o religioso geralmente ele é muito julgador. E o problema é que o religioso
ele se torna um problema para a sua família também. Ele se torna problema dentro da sua casa, da sua própria casa. Quando a mulher não é uma religiosa e o marido é um religioso, misericórdia, Deus nos acuda. E quando a mulher, ela é alguém livre e o marido é um religioso, ou vice-versa, é muito difícil, é muito difícil. Se torna um peso, o relacionamento a dois também. A segunda coisa, religiosos são considerados dono da razão, geralmente são pessoas moralistas. São pessoas cheias de si, cheias de razão, cheias de, sabe, não porque a minha opinião é a correta, o que eu estou dizendo é o que é certo. Ah, gente, deixa eu só abrir um parêntese para você poder entender um pouco essa questão da religiosidade. Alguns anos atrás, quando eu lia sobre ser um pastor, eu aprendi algumas coisas. E uma das coisas que eu aprendi é que um pastor, ele poderia estar totalmente desautorizado a ministrar a palavra de Deus se ele fosse o ocasionador da situação de um divórcio. Ou seja, se ele traísse a sua esposa. E eu carreguei isso comigo ao longo da minha vida. Eu me lembro que eu participei de alguns momentos onde pessoas eram sabatinadas para o exercício do ministério pastoral. E eu me lembro que eu era muito firme nessa questão, muito direto nessa questão. Eu acho que existe a importância, sim, de ser bastante firme nessa questão, senão o evangelho vira uma bagunça, essa é a grande verdade. Mas eu me lembro que um dia eu fui para um seminário em São José dos Campos, acredito que no ano de 2015, e lá eu fui ministrado por um pastor chamado Randy Clark. Eu fui ministrado, eu fui grandemente abençoado, foi um dos encontros que eu tive com Deus, eu acho que um dos mais profundos que eu já tive na minha vida. Eu fui ministrado através da palavra, através do conhecimento bíblico daquele homem, e eu fui ministrado a partir da sua oração. Eu tive a minha primeira experiência de cair diante do poder de Deus. E na minha condição de religioso, eu dizia, ninguém vai me derrubar. Ninguém vai colocar a mão na minha cabeça e vai me jogar no chão. E quem disse que precisava empurrar ou de dar uma rasteira ou coisa parecida com isso? Alguns aqui já conhecem essa história, mas eu quero frisar um outro lado dessa moeda toda. Eu me lembro que nós somos abençoados com as ministrações da palavra, e o pastor então, ele vem para frente, ele começa a fazer um apelo, e eu fui uma das primeiras pessoas que colou ali na frente, porque Deus tinha falado muito, muito, muito ao meu coração, e eu estava derramando a minha vida no altar do Senhor. E gente, ele simplesmente fez isso aqui na ponta da minha cabeça, na minha testa. Ele fez isso com o seu dedo, não colocou a mão, não tinha ninguém perto de mim. Eu estava sozinho ali, as pessoas em volta, mas ninguém encostando em mim. Ele fez isso. E eu caí diante do poder de Deus, eu senti a presença de Deus de uma forma poderosíssima. Eu não acreditava nisso, eu pregava contra isso, e eu dizia que isso era coisa inclusive do inimigo. No meu farisaísmo eu dizia isso. Bom, então Deus veio e quebrou um protocolo na minha vida. Aí passa o seminário, Deus fez tantas coisas. Alguns dos nossos queridos aqui lembram dessa experiência que eu tive lá atrás. Já faz um bom tempo, né? Estavam e me acompanharam nessa, eu compartilhei com esses irmãos. E eu me lembro que eu fui pesquisar a respeito da vida desse pastor. Eu queria saber quem que era o pastor Randy Clark. Isso está escrito em livro, então eu acredito que isso me autoriza a compartilhar com vocês aqui. Quem é o pastor Randy Clark? Ele foi um pastor batista durante muitos anos da vida dele, que depois de uma renovação do Espírito Santo de Deus, ele não mais permaneceu na sua denominação. Infelizmente, ele gerou um divórcio. Ele cometeu uma falha moral séria, gravíssima. E ele, então, agora, ele deixa sua esposa. Não havia mais condições deles continuarem juntos. Quem foi o culpado dessa situação? Ele foi o culpado dessa situação. E eu, nessa época, eu simplesmente dizia, alguém assim não tem condições para ministrar sobre a vida de outros.
quando eu li isso, na história dele relatada em um dos livros dele, eu falei, Deus amado, o Senhor quebra eu pela segunda vez nesse momento. E aí eu comecei a recordar da história de alguns homens de Deus, e o principal personagem que me chamou a atenção foi o próprio rei Davi, que infelizmente caiu também num erro terrível como esse. E nem por isso foi destituído da condição de rei. Ele sofreu as consequências, com toda certeza, mas ele continuou como rei. E eu me lembro então que aquilo serviu para quebrar o meu coração. Eu então abri mão à palmatória e reconheci que Deus era sobre a vida daquele homem. E aí eu comecei a entender que Deus poderia usar pessoas que passassem por um processo de restauração como ele passou. Ele foi acompanhado por pastores depois, que o direcionaram, teve um novo casamento, é feliz, é fiel à sua esposa, viaja o mundo hoje, a sua esposa o acompanha, às vezes ela não pode estar ao lado dele, mas uma coisa é certa, Deus ele quebra a nossa religiosidade. Deu para você entender nessa noite, em nome de Jesus? Então, essas pessoas são consideradas donos da razão e são moralistas. Eu era um moralista. E Deus quebrou essa minha carapaça de religião, que na verdade não era religião, porque a religião pura e verdadeira a gente sabe qual que é, a gente acabou de ler nessa noite. Mas Deus ele quebrantou meu coração. E o que eu quero dizer com essa palavra nessa noite é que na nossa prática eclesiástica nós precisamos pedir que Deus quebre a nossa religiosidade. Sabe por quê? Porque às vezes nós vamos permitindo que algumas coisas passem a fazer parte da nossa estrutura, da nossa história, e a gente começa então agora a criar regras de homens e colocar peso na vida das pessoas. Você que é líder, que nos visita de alguma igreja nessa noite, você que é líder aqui na Betel, entenda que o seu papel, em nome de Jesus, é quebrar toda a religiosidade, em nome de Jesus. Amém? Nós precisamos quebrar a religiosidade. Nós não podemos deixar que as pessoas que são novas, que às vezes vêm carregadas de religiosidade, que elas continuem pensando da mesma forma. Nós precisamos de mostrar que o evangelho é leve. Ei, olha para a vida de Jesus. Olha para a simplicidade de Jesus, olha para Jesus e veja como ele sentava com as pessoas, como ele caminhava com as pessoas, como ele vivia ao lado das pessoas. A gente fica espantado na forma com que Jesus sentava com prostitutas, com ladrões, com cobradores de impostos, com gente da alta sociedade, do mais baixo calão da sociedade. O religioso, as opiniões diferentes dele são vistas como ameaça. Quando ele tem uma opinião e alguém coloca uma coisa em contrapartida ao que ele está dizendo, ele vê a pessoa como uma ameaça contra a vida dele. Nós somos irmãos em Cristo. Nós temos opiniões diversas, temos opiniões às vezes que são diferentes. Mas observe, a Bíblia ela vai nivelar a nossa prática, a nossa vida, a nossa postura como filhos de Deus. Um religioso, em quarto lugar, geralmente é um exclusivista. Só ele é salvo. Você conhece já conheceu alguém com essa pegada e fala, não, eu sou salvo, a minha igreja é que vai ser salva. Eu conheci gente assim, gente que colocava fardo sobre a vida dos outros, que dizia que eles eram salvos e que na segunda-feira estava lá sonegando imposto. Na segunda-feira estava lá incentivando o funcionário a mentir. Eu conheci gente assim. Eu conheci. Isso é terrível. Eram pessoas que eram conhecedores, mas religiosos. Quando você leva para o protótipo dele, era um crente descrito. O seu jeito de ser, às vezes até na forma de se expressar, mas nos bastidores a coisa era muito diferente, muito diferente. Um religioso geralmente é um exclusivista, só ele é salvo. Eu não estou dizendo que todas as pessoas que fazem parte do cristianismo são salvas. Até porque se a pessoa não tiver
algum contato com uma igreja lá no leito de enfermidade, ela nunca ouviu falar do amor de Deus, e alguém for lá e pregar, ele vai ser salvo em Cristo Jesus, porque a salvação é pela graça e é por Cristo Jesus. A religião só tem o papel de manifestar a presença de Deus. Eu, como pastor, tenho essa incumbência sobre a minha vida. Mas observe, eu não posso salvar ninguém, mas Jesus Cristo pode salvar. Ele é o Senhor das nossas vidas. Em quinto lugar, religiosos atam fardos sobre os outros que eles mesmos não conseguem carregar. Olha para o texto dessa noite, olha para as palavras do Senhor Jesus. Os fariseus chegam para Jesus e dizem: mestre, é o seguinte, nós estamos aqui diante do Senhor e a gente quer aqui te perguntar, por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos? E qual que era a transgressão? Eles não lavavam a mão, ritualmente falando, ritualmente. A questão era ritual, não era lavar a mão, simplesmente lavar a mão, mas era um lavar ritualístico. Por que eles não lavam as suas mãos antes de comer? E aí Jesus, ele é muito direto e ele diz: e por que vocês transgridem o mandamento de Deus por causa da tradição de vocês? É mais ou menos assim: para vocês é mais importante lavar as mãos do que fazer outra coisa, do que fazer o bem para os próprios pais, para o próprio pai e para a própria mãe. Em sexto lugar, religioso tem a ameaça como fonte de apoio para conseguir o que quer. Se você não fizer isso, Deus vai pesar a mão sobre você. O religioso faz assim. O religioso age dessa forma. Se você não fizer isso, Deus vai pesar a mão na tua vida. Deus vai te corrigir. E aí, observe que o religioso, com essa postura, o que ele faz com as pessoas? Eu pergunto, ele mais aproxima as pessoas de Deus ou ele afasta as pessoas de Deus? Ele afasta. Eu não estou dizendo que Deus não é justo, que Deus não corrige, que Deus não pune, se Ele tiver que punir. Eu não estou falando nada disso. Mas com essa postura de que tudo não pode, isso é pecado, aquilo é pecado. Até o que a Bíblia não diz que é pecado, o religioso diz que é pecado. Esse é o problema da religiosidade. Esse é o problema, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Por último aqui, em sétimo lugar, religiosos fazem dos ambientes algo pesado. Você quer chegar num lugar e sentir algo diferente quando o religioso está presente. Eu lembro de algumas experiências ao longo da minha vida, em célula, fora de célula, em reuniões informais, onde pessoas que eram religiosas chegavam, e o que é difícil é que o religioso ele queria impor o jeito dele. De algum jeitinho ele queria dizer: olha, tem que ser feito desse jeito, porque desse jeito é o correto. Meu irmão, em nome de Jesus, um propósito Deus tem através dessa palavra sobre a sua vida nessa noite. Eu não estou aqui dizendo que você não tem que ser reto, que você não tem que ser reto, que você não tem que ser justo, que você não tem que se comportar bem. Eu não estou falando de nada disso. Nós temos que falar, isso tudo a gente já sabe. Isso é comida de criança, é leite. Isso é coisa simplória da vida, do início da vida cristã. Agora, gente, eu volto à pergunta: por que às vezes a gente, como filho de Deus, a gente recebe essa libertação, as amarras são tiradas dos nossos braços, e mesmo dentro de alguns contextos religiosos que nós vivíamos, eu me lembro de um contexto religioso, onde você tinha que cumprir obrigações, porque se você não cumprisse, eu acredito também que nós temos que ser firmes no cumprimento daquilo que prometemos, que assumimos como uma aliança diante de Deus. Mas olha, você tem que fazer isso, senão vai voltar pior. Eu não estou aqui falando mal de nenhuma religião, mas eu me lembro que haviam obrigações que a minha mãe tinha que cumprir num dado momento da vida dela, porque ela tinha sido supostamente liberta da ação espiritual, de uma ação espiritual maligna. E então aquela pessoa que era o líder daquela situação, era uma seita, ele disse: olha, você precisa fazer
7 dias, isso, você precisa de ir com a gente para a mata, você precisa de entrar num determinado lugar, você precisa de sacrificar isso, de sacrificar aquilo, de fazer isso mais. E se você não fizer, vai ficar tudo muito pior na tua vida. Base, ameaça. Agora, o duro é quando a gente encontra esse tipo de coisa dentro do Evangelho. Na igreja do Senhor Jesus. Queridos irmãos, família Betel, que o Senhor nos livre desse mal, em nome de Jesus. Você que é um cristão, você que nos visita, que Deus te livre da religiosidade. Que Deus te livre desse peso que quem sabe foi colocado sobre a tua vida e você aprendeu que tinha que ser daquele jeito, porque se não fosse daquele jeito, Deus ia vir, ia te punir. Como vencer a religiosidade? Primeiro, abra mão da doutrina de homens. Amém? Abra mão da doutrina de homens. Sai fora. Você pega as doutrinas bíblicas. Se a doutrina que o homem ensina está baseada na Escritura, se aproprie dela. Do contrário, se é um costume, se é um gosto pessoal daquele ou desse ou daquele outro líder, cuidado, cuidado. Então, alguns fariseus e mestres da lei, vindos a Jerusalém, foram a Jesus e perguntaram por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos, pois não lavam as mãos antes de comer. Isso era doutrina de homens. Isso era peso colocado. E olha só, Jesus tinha vindo para inaugurar um evangelho, uma forma de expressão diante de Deus, na expressão da religiosidade, nesse religare na presença de Deus, para tornar as coisas leves. Irmãos, por que Jesus veio? Por que o tempo todo os líderes religiosos estavam atrás de Jesus para dizer, não pode isso, não pode aquilo, não pode curar no sábado, não pode fazer isso no sábado, porque a lei, porque era lei de homens. Eu não sei se você sabe, mas além daquilo que estava relacionado na lei de Moisés, eles tinham lá livros que diziam sobre regras e mais regras e coisas que não se podia fazer. Só para você ter uma ideia do que eu estou falando. Na cabeça do fariseu, na cabeça do saduceu, em especial mais do fariseu, eles levavam à risca essa questão de não poder trabalhar no sábado. Você não pode fazer absolutamente nada. Porque na lei está escrito, porque as regras agora são essas. E eles diziam que a pessoa tinha que ficar dentro da tenda dela. O fato da pessoa se locomover de uma tenda para outra, lembre-se que nós estamos falando de um tempo onde não havia asfalto. O simples fato de colocarem o seu pé no chão, e quando ele batia o seu pé no chão, a fazer aquela fumaça da poeira do chão, eles diziam que o homem estava arando a terra. O fato de um homem cuspir no chão, e quando a saliva então caísse no chão, e levantava então aquela poeira, eles diziam, você não pode cuspir, porque senão você vai estar também arando a terra. Era muito pesado. Era muito pesado. Pastor, mas o que isso tem a ver com a minha vida? Tem a ver com a tua vida. O seguinte, que você precisa caminhar na liberdade que já foi conquistada por Jesus lá na cruz do Calvário pela tua vida, em nome de Jesus, no nome dele. Você tem que caminhar nessa liberdade. Tem alguém querendo te escravizar? Tem alguém querendo dizer que você tem que ter mais regras, que você tem que fazer mais aquilo e mais isso outro? Cuidado para que você não se distancie do evangelho simples como Jesus ensinou. Cuidado, muito cuidado. Abra mão da doutrina de homens. Em segundo lugar, apegue-se aos ensinos e mandamentos de Jesus. E ele diz, por que vocês transgridem os mandamentos de Deus? Quais são os ensinamentos de Jesus? Abra sua Bíblia no Sermão do Monte. Quando você começa a ler a partir do capítulo 5, você vai ter ensinamento para todas as coisas. Quer acompanhar comigo? Abra, por favor, aí no capítulo 5. É o Sermão do Monte, chamado do Sermão do Monte. Vai do capítulo 5 até o capítulo 7. Primeiros versículos falam das bem-aventuranças. Depois Jesus vai falar sobre ser sal da terra e luz do mundo a partir do versículo 13.
Depois ele vai dizer sobre o cumprimento da lei, e aqui ele vai dizer o seguinte para nós: não pensem que eu vim abolir a lei e os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. Digo-lhes a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou menor traço, até que tudo se cumpra. Todo aquele que desobedecer a um desses mandamentos. E aí ele vai resumir os mandamentos em quantos, irmãos? Dos 10. Ele vai dizer duas coisas importantes. Ele diz o quê? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então ele vai dizer isso um pouquinho mais adiante aqui, no finalzinho agora do capítulo 5. Não, ainda no capítulo 5. Ainda no capítulo 5 ele vai ensinar sobre homicídio, ele vai falar sobre o adultério, ele vai falar sobre divórcio, sobre o juramento, sobre vingança, sobre amar os inimigos. E aí a gente quer dar um jeitinho de sair fora disso aqui, porque afinal de contas amar aqueles que nos amam é uma coisa. E aqui Jesus então vai dizer, no verso 43, por exemplo, vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo? Isso é lei. E aí o que ele diz? Versículo 44. Mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos do seu Pai que está nos céus. Porque Ele faz raiar o sol sobre os maus e sobre os bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Se vocês amarem aqueles que os amam, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos fazem isso. Agora preste atenção. E se saudarem apenas os seus irmãos, o que estarão fazendo demais? Até os pagãos fazem isso. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celestial. Em que aspecto Jesus está falando? No exercício do amor. Deu para entender, gente? E ele continua o Sermão do Monte. Ele fala da ajuda aos necessitados. Ele vai nos ensinar a oração. E por isso nós não somos repetitivos na nossa oração. Ele vai dizer para nós não usarmos de vãs repetições. Aqui do versículo 5 até o 13, até o 15. Depois ele vai ensinar sobre o jejum. Ele vai falar sobre isso. Inclusive os seus discípulos também foram acusados de não fazerem jejum. Mas olha, Jesus ensinou sobre o jejum. Ele fala sobre isso. Ele fala para a gente não acumular tesouro aqui na terra, mas acumular tesouros nos céus. Ele fala das preocupações dessa vida, e aqui um dos textos mais conhecidos que nós temos. Você conhece bem essa palavra, aqui fala que nós não temos que nos preocupar com as coisas, dizendo o que nós vamos comer, o que nós vamos beber, ou o que nós vamos nos vestir, porque o Senhor provê todas as coisas. No capítulo 7 ele fala do julgamento ao próximo, e aqui Jesus é muito direto, e ele vai dizer para a gente não julgar o nosso próximo, e a propósito, para a gente tirar a viga que está nos nossos olhos, ao invés de ficar querendo olhar para o cisco que está nos olhos dos outros. Jesus vai falar sobre a persistência na oração, a porta estreita, a árvore e os seus frutos, e ele finaliza falando sobre o prudente e sobre o insensato. Ensinamentos de Jesus, ensinamentos de vida cristã, ensinamentos simples da vida e que nós devemos regrar os nossos dias. Então apegue-se aos ensinamentos do Senhor Jesus, apegue-se aos ensinamentos dos apóstolos. Capítulo 2 do livro de Atos, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão no partir do pão, nas orações, havia temor. Agora observe, esse povo da igreja primitiva, descrita ali em Atos capítulo 2, eles viviam um evangelho livre, um evangelho leve. E lá no finalzinho do capítulo 2, a gente tem uma das descrições mais fantásticas. As pessoas observavam que aquela igreja vivia. E o texto diz, e acrescentava-lhes o Senhor, dia após dia, os que haveriam de se salvar. Amém? Amém, irmãos? É simples. Por que a gente tem cela? Porque Jesus caminhava com seus discípulos. Porque é ferramenta de evangelização. Porque nós procuramos não permitir que as expressões da nossa da nossa religião aqui não sejam pesadas, para não se tornar um fardo sobre a tua vida. Deu para entender? Amém? O Senhor quer tornar a sua vida leve, irmão. Tua vida leve.
não sei quem te discipulou, não sei quem te ensinou e o que te ensinou. Agradeça a Deus. Mas assim como pessoas me discipularam com muito amor um dia, elas me colocaram dentro de uma gaiola. E quer que eu diga uma coisa? Quando a gente descobre que Jesus Cristo quer nos dar a devida liberdade, que o Evangelho é leve, que o Evangelho é simples, e a gente então encontra essa liberdade que Jesus quer prover para nós, isso é fantástico. Nós não podemos nos permitir a escravidão, nunca mais, em nome de Jesus, amém? Em terceiro, afaste do seu caminho toda prática religiosa que o afasta de Deus. Em quarto lugar e último, para irmos para algumas aplicações, aproxime o seu coração do trono da graça de Deus e clame por mudanças hoje, em nome de Jesus. Deixa Deus te mudar, meu irmão. Deixa Deus te quebrantar. Deixa Deus te quebrantar. Deixa Deus te mudar. Deixa Deus tornar a sua jornada mais leve. Deixa Ele tirar esse fardo das suas costas hoje. Há cadeias que estão presas sobre os pulsos de algumas pessoas. Há grilhões que estão presos sobre as pernas, sobre o tornozelo de algumas pessoas. Sabe, quando o Senhor colocou essa palavra no meu coração essa semana, eu relutei. Hoje pela manhã ainda eu perguntei para Deus: Senhor, mas por que dessa palavra? E o Senhor então trouxe muita paz ao meu coração e Ele disse: é uma palavra de libertação. Libertação. Se você está aqui hoje, é porque o Senhor quer libertar a sua mentalidade. Quem sabe você precisa de provar de uma metanoia, uma transformação de mente. Transformação de mente como Paulo deseja, como Paulo ensina. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para você poder experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Julgue menos as experiências dos outros. Se você vê alguém com a boca no pó, deixe ele lá. Se você vê alguém pulando, deixa a pessoa pular. Deus vai trabalhar de formas diferentes, Deus vai tocar de formas diferentes. Se você vê alguém cair, não se escandaliza não, deixa a pessoa ser tocada por Deus, deixa Deus trabalhar o que Ele quer trabalhar sobre a vida da pessoa. Se você quiser dobrar o seu joelho, dobre o seu joelho. Se você quiser ficar de pé, fique de pé. Se você quiser dar glórias a Deus, dê glórias a Deus. Mas por favor, não ate o fardo da sua experiência sobre a vida do outro também. Você tem que ter a mesma experiência que eu tive. Você vai ser tocado de um jeito tão profundo. Meu irmão, as experiências são diferentes, elas não são doutrina. Experiência é individual. Eu tenho as minhas e você tem as suas. O que a gente não pode fazer é endurecer o nosso coração. Porque às vezes Deus está querendo vir, Deus está querendo tocar, Deus está querendo mover, Deus está querendo quebrantar, Deus está querendo fazer algo novo, Deus está querendo dar uma nova mentalidade. Eu não estou falando de mundanização. Por favor, nunca pense desse jeito. Nunca pense desse jeito. O Senhor está querendo colocar sobre as suas costas um evangelho leve. Na verdade, Ele está querendo que você jogue para fora essa mochila que está pesada demais aí nas suas costas. É a história que eu já contei aqui, vou repetir. Camarada estava na beira da estrada pedindo carona com uma baita de uma mochila nas costas. Parou um homem de caminhonete, aí olhou para ele e falou: para onde você está indo? Estou indo para tal cidade. Rapaz, mas é longe, são tantos quilômetros. Eu estava indo a pé para lá. Pois não, você quer carona? Ah, eu aceito. E aí então, só que tem um problema, você precisa de sentar daqui atrás, porque na cabine já não tem mais espaço. Não, senhor, o senhor está fazendo um bem danado para mim, vai me ajudar muito. E o camarada senta ali atrás, na caminhonete, e continua com aquela mochila nas costas. E andam 1 quilômetro, andam 10 quilômetros, andam 20 quilômetros, andam 30 quilômetros, andam 100 quilômetros. E aí o camarada, o dono da caminhonete, olha para trás pelo retrovisor e fala: mas que raio que é esse? Esse camarada não entendeu que ele pode colocar isso aí no chão e ficar sossegado. Ele para a caminhonete.
desce e chega para o rapaz e diz assim: moço, eu estou incomodado com uma coisa, posso te fazer uma pergunta? Ele falou: pode fazer. Pois não. Eu não consigo entender, já faz 150 quilômetros que eu rodeio, você está com essa mochila nas suas costas. E ela não está nem encostando no chão, eu estou vendo aqui que você está meio inclinado ainda, esse peso nas suas costas. E o rapaz olhou para ele e falou assim: nossa, eu já estava tão acostumado com esse peso, que ele já está fazendo parte, eu não estou nem sentindo mais. Ei, há um peso que está sobre as suas costas, que você precisa colocar no chão da caminhonete. Jesus já está no volante. Ele está ali, ó, te conduzindo. E Ele está dizendo: filhão, descansa. Coloca do lado aí, chega de sofrer. Irmão, Deus está te chamando hoje para tirar do ombro. Tira do ombro. Tira do ombro, tira agora, tira hoje. Tira hoje, o Senhor te chama para tirar hoje dos seus ombros esse fardo imensurável. Ei, você não está entendendo que esse fardo chamado religiosidade está fazendo o sofrimento estar dentro da sua casa. Você olha para a sua esposa e qualquer coisa que ela vai fazer, você censura. Você olha para o seu esposo e qualquer coisa que ele vai fazer, você censura, porque afinal de contas, você é o dono da razão. Você olha para uma coisa diferente que seu filho vai fazer, que não tem nada a ver com o pecado, e já censura ele, simplesmente fulminando, coitadinho, com um olhar. O Senhor quer gerar libertação nessa noite. 4 palavras finais, aplicações e lições. Primeiro, ame a Deus e sua palavra, viva a palavra de Deus, amém? Deixa a palavra de Deus gerar mudança na tua vida. Em segundo, seja humilde para reconhecer em sua vida as suas práticas religiosas, as práticas que estão te afastando do Senhor. Cuidado, reconheça. Terceiro, torne sua vida simples como o Evangelho é simples. E minha última palavra, olhe para a simplicidade de Jesus enquanto Ele caminhou aqui na terra, e pega a visão, irmão. Segue.